Olá, mais uma vez juntos para compartilharmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. E hoje estaremos falando sobre arrependimento, uma exigência divina, é o nosso tema de hoje. Nosso texto base é Atos capítulo 3, verso 19, que diz assim: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Arrependimento, uma palavra, um conceito que tem sido extremamente negligenciado nos púlpitos cristãos da atualidade, mas que Jesus Cristo colocava como ponto fundamental do Evangelho. Hoje podemos enxergar uma completa ignorância, inclusive dos crentes, sobre o que é, na verdade, arrependimento exigido por Deus. Hoje, então, nós tentaremos compreender melhor o princípio tão importante à luz da Bíblia sobre o que é arrependimento. Um dos versículos mais completos na Bíblia sobre a salvação e que mostra os passos dados para alcançá-la é este, que nós acabamos de ler em Atos 3. Ele está dividido em 4 categorias, ou poderíamos dividi-lo nessas 4 categorias, ou em 4 partes, como preferirem. A primeira parte é que o homem se arrepende dos seus pecados. Segunda parte, ele se converte a Deus. A terceira parte, ele tem os seus pecados perdoados. E a quarta parte, ele alcança refrigério em seu coração pela presença do Senhor. É exatamente isso que diz esse verso. Vamos ler novamente? Arrependam-se, o arrependimento, a primeira parte. Voltem-se para Deus, se converter a Deus, voltar-se à presença de Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que nossos pecados sejam perdoados. E em quarto, para que tenhamos descanso, paz, refrigério da parte de Deus Pai Todo-Poderoso. Não, de maneira alguma, de forma alguma, não existe salvação sem o arrependimento, pois o arrependimento é um elemento vital à nossa fé, ou melhor dizendo, a fé salvadora, a fé proveniente da Palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Quando a ouvimos, uma fé, ela é gerada em nosso ser. Uma fé, ela é gerada em nosso intelecto, em nossa mente. Essa fé, ela envolve as nossas emoções, envolve a nossa vontade, e Deus trabalha dessa maneira, dessa forma em nossas vidas, nos fazendo a estarmos na presença de Deus com o coração quebrantado, com o coração arrependido. A palavra grega para arrependimento é metanoia e significa literalmente, ao pé da letra, mudança de caminho, mudança de mente. E é justamente isso que Cristo fez por nós no ato da nossa salvação. A Bíblia diz em um dos Salmos que o Senhor, Ele nos tirou de um charco de lodo e colocou nossos pés sobre uma rocha, firmou nossos passos e colocou um novo cântico em nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. A Bíblia também diz que nós andávamos sem rumo, sem curso, desgarrados, como ovelhas sem pastor, sem destino. Mas Ele, com o seu grande amor, nos arrebanhou e nos escolheu, nos tornou ovelhas do seu pastoril. Ele é o nosso pastor por excelência. Então Ele mudou a nossa história, mas essa história só aconteceu em nossa vida, essa mudança só aconteceu em nossa vida a partir do momento que nós tivemos o contato com a santa e gloriosa Palavra de Deus.
que foi exposta, foi pregada, foi anunciada e ela gerou fé em nosso coração e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e o arrependimento veio sendo gerado em nosso coração e nós então nos lançamos aos pés do Senhor e abraçamos esse caminho maravilhoso de onde agora estamos e não nos arrependemos, porque muito bom é estarmos na presença de Deus. Arrependimento no sentido que foi usado por Jesus é um chamado ao repúdio à nossa vida antiga. É voltar-se para Deus a fim de que sejamos salvos. Arrependimento é o sentimento de tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço que compete a nós, um esforço sincero para abandonar os nossos erros, abandonar o nosso pecado. Em outras palavras, arrependimento é sentir tristeza a ponto de deixar o pecado. Mas é importante que se saiba que o arrependimento não é mera obra humana. Não, de maneira alguma, o arrependimento não é uma coisa que nós produzimos, que nós almejamos, que nós desejamos tão somente por querer, mas é um dom de Deus, que nos é dado graciosamente pelo Senhor, nos é concedido. A palavra de Deus nos diz isso claramente no livro de Atos, capítulo 11, o verso 18, e diz assim: E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Eu vou ler a última parte do verso novamente. Até para os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então é Deus quem dá o arrependimento. É Deus que nos concede essa virtude do arrependimento para alcançarmos a salvação. Mas esse não é o único versículo que comprova essa grande verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 25, diz assim: Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Olha o que diz a última parte. Deus lhe dará arrependimento. Então esse arrependimento em nossas vidas, ele é promovido por Deus, é a ação do Espírito Santo com base na pregação, na exposição, no ensino da palavra de Deus. Se Deus não der arrependimento ao homem, ele jamais conhecerá a verdade da salvação. Ele jamais será salvo. Se Deus não produzir arrependimento no coração deste homem, através da confrontação da palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus, ela nos confronta, ela mostra os nossos erros, as nossas imperfeições, mostra-nos que somos incapazes, que com as nossas forças nós somos totalmente impotentes e que o nosso conhecimento, as nossas capacidades não nos levam a lugar nenhum. Mas verdade é que quando Deus entra em cena, aí então nós somos abençoados. Aí então a nossa vida, ela tem assim um upgrade, né? Nós tomamos ali, damos aquela guinada e é só Deus quem faz isso em nossas vidas. O arrependimento genuíno envolve o intelecto, envolve as emoções e envolve também a vontade. Na questão do intelecto, o arrependimento começa com o reconhecimento do pecado, com a compreensão de que somos pecadores e de que nosso pecado é uma afronta a Deus. Então é nosso raciocínio, nós fazendo ali uma assimilação daquilo que ouvimos, em que fomos ensinados, referente àquilo que nos foi participado da parte da palavra de Deus. E esse conhecimento corresponde ao elemento intelectual, pelo qual a pessoa compreende, medita e assimila a palavra de Deus. E ela compreende que ela não está em harmonia com Deus. Sim, a palavra de Deus mostra-nos
que nós estamos em falta, que estamos em erro e que nós só seremos completos se estivermos na presença de Deus, se estivermos com o Senhor, se estivermos em equilíbrio, em harmonia com Deus. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O arrependimento genuíno geralmente ele é acompanhado de uma profunda tristeza. 2 Coríntios capítulo 7 e o verso 10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim uma tristeza que leva à salvação. É difícil imaginar arrependimento verdadeiro sem que este inclua ao menos uma parcela de tristeza. E aí nós vemos então a questão das nossas emoções envolvidas, né? O arrependimento ele envolve também as emoções. Quando nos arrependemos, nós temos que sentir tristeza pelo erro, tristeza pelo pecado, repulsa, uma repugnância por aquilo que nós até então havíamos praticado, havíamos feito, sem ter o entendimento que isso era reprovável aos olhos de Deus. Mas a partir do momento que somos confrontados com a palavra de Deus e tornando-nos, ou melhor dizendo, nos tornando esclarecidos a esse respeito, nós devemos ter esse sentimento de repulsa, de rejeição por todo o mal que causamos, por todo o pecado que nós temos cometido. Pois, se for de outra maneira, é muito difícil imaginar o arrependimento verdadeiro sem que este inclua ao menos uma parcela de tristeza pelos erros, pelos pecados por nós cometidos. E no quesito vontade, o arrependimento inclui uma mudança de direção, transformação da nossa vontade. Constitui-se no desejo de abandonar o pecado e nos submeter inteiramente à vontade de Cristo. O arrependimento genuíno, ele altera o caráter do homem no seu todo. Isto só é possível através da ação de Deus. Só é possível através da ação da palavra de Deus em nossas vidas. 2 Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia também diz que hoje o novo homem e a nova mulher têm a mente de Cristo. Então o arrependimento genuíno, quando ele de fato acontece, ele altera o nosso caráter. E é só Deus quem faz isso. É só Deus que realiza esse tipo de milagre, porque isso também é um milagre. Muitas vezes no nosso entendimento, milagre é apenas algo extraordinário, como por exemplo, dar vista aos cegos, audição aos surdos, curar um câncer, curar uma lepra, ressuscitar mortos. E de fato isso é um milagre e é um grande milagre. E o nosso Deus a quem servimos, ele tem todo esse poder, toda essa autoridade. Ele fez no passado, ele faz ainda no presente e continuará fazendo no futuro, porque ele é Deus e o seu poder não mudou. Ele é Deus. E milagre também é essa mudança no nosso caráter, essa transformação, essa renovação de mente, essa renovação de hábitos, de costumes, que somente o Espírito Santo pode produzir em nossas vidas através da regeneração. A cada dia somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, mediante a exposição, mediante o contato com essa palavra que nos lava, que nos edifica, que nos orienta e que nos coloca no local adequado na presença de Deus. A palavra de Deus nos coloca no centro da vontade de Deus. O verdadeiro arrependimento irá resultar inevitavelmente numa mudança de comportamento. Onde não há uma mudança visível de conduta, de comportamento, não se pode confiar que houve ali um arrependimento genuíno. Pode-se dizer no máximo que houve um remorso, mas arrependimento jamais. Porque o arrependimento ele traz mudanças, traz transformação
em nossas vidas. E para concluirmos, ao nos arrependermos, a expiação de Jesus Cristo torna-se completamente eficaz em nossa vida. E o Senhor, então, perdoa nossos pecados. E nos tornamos livres das cadeias do pecado e encontramos-nos totalmente livres, libertos na presença de Deus e estamos assim usufruindo da paz, da satisfação e da alegria na presença do Senhor. Então, o arrependimento, ele é algo extraordinário, é uma exigência divina, é um sentimento, ele é um ato de Deus que gera no homem a salvação salvífica. O arrependimento ele envolve o nosso intelecto, envolve a nossa emoção, envolve a nossa vontade, mas vamos entender que não é mera obra humana, mas o arrependimento ele é produzido, ele é gerado em nós por Deus. É um presente, é uma dádiva, é uma ação divina para levar o homem junto de si, para que o homem possa encontrar o seu caminho, encontrar a sua paz e a sua satisfação em Deus. Que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe o seu lar, abençoe a sua vida e que possamos a cada dia estarmos vivenciando o arrependimento genuíno. O arrependimento que nos levou à salvação, nós já presenciamos, já vivenciamos. Eu espero que você também possa vivenciar o arrependimento salvífico que te leve à salvação em Cristo Jesus. Mas, uma vez que agora já estamos salvos, até que Cristo volte, nós ainda estamos sujeitos aos erros, sujeitos às falhas, sujeitos aos pecados. E quando assim falharmos, quando assim pecarmos, é necessário que venhamos sempre, todas as vezes, estarmos nos arrependendo, nos voltando para Deus, mudando o nosso curso, mudando a nossa direção, mudando o nosso foco para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fiquem todos na paz do Senhor e um grande abraço para vocês, fraterno, em Cristo Jesus.